Olá, meu nome é Bárbara Faria, eu sou aluna do doutorado do programa de pós-graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade, na linha de Arquitetura da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Minha orientadora é a professora doutora Raquel Zoanon. Essa pesquisa se encontra no estágio de pré-qualificação. Essa pesquisa ela se fundamenta na cooperação entre os campos da arquitetura e das neurociências cognitiva e comportamental, especialmente subsidiada pelo conceito de ambientes e produtos homeodinâmicos, para analisar os elementos projetuais e sua relação com o ser humano, com um olhar orientado à homeostase biológica. O recorte da pesquisa está circunscrito na investigação das contribuições do projeto paisagístico ao equilíbrio homeodinâmico de organismos de profissionais da enfermagem que atuam no Centro de Atenção Integral à Mulher, o CAISM Unicamp. Esse recorte se fundamenta na estafa física e mental que esses indivíduos enfrentam e que se mostram ainda mais exacerbados pelos impactos da pandemia de Covid-19. Aqui nós temos o contexto do local, o Centro de Atenção Integral à Mulher, CAISM, que nasceu de uma proposta de docentes da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, que foi inaugurado em março de 1986. O CAISM possui um quadro pessoal com cerca de 1.200 funcionários e atende uma média de 250 partos e 7.000 consultas ambulatoriais por mês. Já no contexto teórico da pesquisa, podemos observar que os estudos que relacionam os campos das neurociências com as práticas da arquitetura se iniciam no final da década de 50, onde um caso mais específico vai marcar esse primeiro contato. Quando o médico e pesquisador Jonas Salks trabalha na busca da cura para poliomielite em Pittsburgh. Durante esse processo, ele viaja para Assis, na Itália, onde ele passa um período no mosteiro do século XVIII. Segundo os relatos do próprio médico, a arquitetura do local suscitou novos métodos de reflexão e de pesquisa, levando o pesquisador a conceber a vacina contra a poliomielite. Então, Salk presumiu que a sua inspiração tinha sido fruto da contemplação e da configuração do local. Convicto, então, de que a arquitetura tinha capacidade de alterar o modo de agir e de pensar do ser humano, Jonas Salk convida o arquiteto Louis Kahn para construir o Instituto Salk na Califórnia, nos Estados Unidos. Um edifício que tinha como propósito estimular os avanços científicos e incentivar a criatividade. Aqui nós temos os croquis de Louis Kahn para o Instituto Salk e aqui o projeto finalizado. E se pode observar, então, aqui nas décadas seguintes, em 1960 e 70, um processo de articulação entre os campos das neurociências e arquitetura começa a ficar mais potente e questionamentos emergem no sentido de desenvolver novos parâmetros passíveis de serem aplicados e de serem discutidos para determinar qualidades de edifícios. Então, nesse cenário, as neurociências, especificamente as neurociências cognitiva e comportamental, oferecem evidências concretas de que o caráter e a qualidade dos ambientes vai exercer uma influência mensurável no cérebro do ser humano. Uma vez que a neurociência cognitiva trata das capacidades mentais mais complexas do indivíduo, como, por exemplo, a linguagem, a autoconsciência e a memória, e a neurociência comportamental se dedica a estudar a estrutura neural que produz comportamentos e outros fenômenos psicológicos, como a emoção. E nós podemos observar, então, a partir de teóricos que investigam a cooperação entre arquitetura e neurociência, é que ambientes têm a capacidade de colaborar na alteração da estrutura do cérebro, que, por consequência, produz mudanças comportamentais. Essas alterações podem ser verificadas principalmente no contexto de equipamentos de saúde, como os hospitais e clínicas, onde o espaço deve ser orientado para corroborar na recuperação, no tratamento ou na reabilitação, além de oferecer condições saudáveis para o paciente, para familiares e também para a equipe de cuidados, para garantir o bem-estar e a manutenção do equilíbrio do organismo humano, ou seja, para garantir a sua homeostase. Um termo cunhado por Cannon, em 1929, que conceitua o processo dinâmico de autorregulação interna do organismo. Tem como finalidade manter essas condições dentro de uma sutil instabilidade constante. A partir desse conceito, então, o neurocientista Antônio Damasio confere à homeostase uma dimensão sociocultural, onde é possível compreender a arquitetura como potencial agente das manifestações culturais e sociais na história,
em decorrência da sua relação e de trocas constantes com o indivíduo e com a sociedade em diversas escalas de atuação. Então, nessa perspectiva, nós destacamos o conceito de ambientes homeodinâmicos. São espaços concebidos para atuar não somente de forma passiva, mas também de maneira dinâmica e constante sobre o organismo humano, com vistas ao equilíbrio homeostático e, consequentemente, no bem-estar e na saúde. Então, nesse sentido, são atribuídos aos ambientes homeodinâmicos a função de ambientes preventivos, que buscam a obtenção e manutenção da saúde, com o objetivo de alcançar e preservar o equilíbrio do corpo e da mente, e são ambientes capazes de estimular movimentação corporal, com mobiliários modulares ou articuláveis, ambientes focados, focados em minimizar o estresse do dia a dia, que proporcionem contato com a natureza, como plantas, hortas, jardins, ambientes orientados à regulação do ritmo circadiano, portanto. E temos também os ambientes restauradores, são ambientes que almejam a recuperação e restauração da saúde e do bem-estar de organismos debilitados, tanto na sua esfera física quanto na sua esfera mental também. Onde aqui nós podemos citar o papel dos hospitais na criação de ambientes que contribuam a uma rápida recuperação clínica, o que pode auxiliar na redução do tempo de internação de um paciente. Então, podemos observar que os ambientes homeodinâmicos estão articulados a conceitos advindos do campo da arquitetura, como, por exemplo, o conceito de humanização. Na esfera pública, programas como o Humaniza SUS propõem uma política de humanização dos equipamentos hospitalares. Os princípios da humanização focalizam nas necessidades globais do indivíduo, o que implica em diretrizes orientadas ao envolvimento saudável entre pessoa e ambiente. Os estudos relacionados ao contexto da humanização da arquitetura apresentam contribuições no que diz respeito aos elementos e estratégias projetuais, como, por exemplo, técnicas que vão privilegiar a possibilidade de personalização dos ambientes, elementos naturais, como vegetação, luz solar e ventilação natural. O que a gente pode perceber é que a presença da vegetação e de elementos do projeto paisagístico se mostram muito expressivos dentro dos conceitos de humanização. Esse dado reforça a relação benéfica e intrínseca entre o ser humano e a natureza, como postula Wilson na sua teoria Biofilia de 1984. Essa conexão oferece uma plataforma favorável para a regulação interna do organismo humano, principalmente quando esse organismo se encontra debilitado. Com base nisso, o recorte dessa pesquisa se fundamenta nas consequentes sobrecargas físicas e mentais que a equipe de cuidado de enfermagem do CAISM enfrenta enquanto expostos ao ambiente hospitalar por longo período. A partir disso, o objetivo da pesquisa é a elaboração de parâmetros a serem aplicados em projeto paisagístico de ambiências do Hospital CAISM, a verificação das respostas neuropsicofisiológicas do organismo humano e as potenciais contribuições ao equilíbrio homeodinâmico da equipe de cuidados. Com esse recorte delimitado, está sendo realizada a revisão da literatura para verificar pesquisas que são análogas ao tema. Esse levantamento bibliográfico aponta estudos que se circunscrevem no recorte dessa pesquisa, mas a maioria desses estudos emergem das áreas de conhecimento da saúde e se mostram carentes de fontes no idioma português. Esse cenário reforça a relevância do desenvolvimento de investigações brasileiras com enfoque em recomendações projetuais englobem parâmetros específicos de clima, espécimes, cultura, visto que os projetos análogos que estão sendo estudados e analisados que emergem da literatura não atendem a essas características. Com isso em vista, então, a abordagem metodológica da pesquisa compreende, além da revisão da literatura, pesquisa de campo, aplicação de um protocolo experimental, realização de entrevistas semi-estruturadas e não estruturadas, análise, interpretação e sistematização dos dados coletados nessas etapas e um conjunto de recomendações projetuais orientadas à homeostase. Gostaria de agradecer a atenção de todos